Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso capítulo 19 do Evangelho de João. Agora nós vamos falar sobre a crucificação, primeiramente baseando-se no Evangelho de João e vendo outros fatos também baseados nos outros evangelhos para poder facilitar o nosso entendimento. Bom, baseado em João, nós temos o seguinte: tomaram eles, pois, a Jesus e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que é a palavra do latim, e Gólgota, em hebraico, que significa lugar da caveira. Então, lugar chamado Calvário, ou Gólgota em hebraico, que significa lugar da caveira. Muitos dizem por causa do estopo da região, no caso, a forma que parecia com uma forma de um crânio de caveira. Outros dizem que era o local em que realmente era costume de serem crucificadas pessoas, então por isso significa lugar da caveira. Alguns dizem ainda, de ser lá o lugar em que estavam enterrados, os ossos de Adão. Aí por isso que é o lugar da caveira de Adão. Então tem várias teorias, mas isso é só uma curiosidade, Então vamos continuar e prosseguir, Aí fala que onde o crucificaram e com ele outros dois malfeitores, ladrões, um de cada lado, e Jesus no meio, ou seja, um à direita, outro à esquerda, Jesus no meio deles, crucificado também. Pilatos foi quem escreveu também um título. Nos outros evangelhos chama até de epígrafe e na versão viva chama de tabuleta. Então, Pilatos escreveu um título que também é chamado de epígrafe nos outros evangelhos, E colocou esse título aonde? No cimo da cruz, ou seja, acima, na parte superior da cruz. E o que estava escrito era, segundo o evangelho de João: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Tá, então muitos judeus, leram este título porque o lugar estava em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, ficava provavelmente lá perto da estrada principal, As pessoas estavam chegando para a festa, então muitas pessoas iam chegando e vendo, aquelas cenas, então muitas pessoas se ajuntaram lá para ver, às vezes para zombar, entendeu? Então muitos judeus leram, porque até estava escrito também em hebraico, em latim, que em Lucas chama de letras romanas, que é a língua de Roma, e em grego também. Então, hebraico, latim e grego. E sendo que os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas rei dos judeus, e sim que ele disse: sou rei dos judeus. Porque eles estavam preocupados, das pessoas lerem, rei dos judeus, como se ele fosse realmente rei dos judeus. Aí eles estavam, não, não, ele não é rei dos judeus, foi ele que disse, que é o rei dos judeus. Mas Pilatos respondeu: o que escrevi, escrevi. Então, de certa forma, como eu falei, era costume de indicar, o nome e a natureza da ofensa pelo qual foi condenado à morte, a pessoa, sendo que essa réplica de Pilatos pode significar uma réplica intencional, Os oficiais judaicos que forçaram ele a condenar a Jesus contra a sua vontade. Porém, também pode indicar também a marca que Jesus deixou na mente do pagão, na mente de Pilatos, porque era em consideração o reconhecimento que Pilatos teve que Jesus era realmente uma pessoa única, uma pessoa diferente. Então, esse foi os relatos de João, dessa parte da crucificação. Agora nós vamos entrar nas partes relacionadas no livro de Mateus, e de vez em quando retirado de outros evangelhos também. Bom, lembrando, que Gólgota significa lugar da caveira, e ao chegar naquele lugar, deram-lhe a beber vinho com fel. Antes de crucificar Jesus, tal, chegou naquele lugar, então deram para ele beber, que provavelmente devia estar com sede. Aí deram para ele beber vinho com fel. Em Marcos diz vinho com mirra, mas ele provando não quis beber. Era costume, oferecer uma bebida narcótica de vinho azedo ou vinagre misturado com mirra e provavelmente outros ingredientes. Então, por isso que eles citam de forma diferente. Então, porque provavelmente tinha não só dois ingredientes, mas vários. Então, cada um citou, os que sabiam de que estavam lá na bebida, Então, como eu falei, misturado com mirra e provavelmente outros ingredientes anódinos para amortecer a sensibilidade da vítima. Não era costume romano, fazer isso, mas era permitido como concessão ao sentimento judaico, E de certa forma eles queriam, aliviar a dor, para até de certa forma fazer a pessoa sofrer
mais tempo, entendeu? E de certa forma dava um alívio às dores, a pessoa sofreria mais tempo, por, porque a dor era intensa, então sentindo menos dor a pessoa ficaria lá por mais tempo. Essa parte aqui, deixa eu ver. Ah, tá. Depois de o crucificarem, né? Na hora terceira, segundo o Evangelho de Marcos, né? Que a hora terceira seria mais ou menos às 9 horas da manhã. Repartiram entre si, né? As suas vestes em quatro partes, né? Para quatro soldados, né? E tiraram sorte. Ou seja, repartiram as vestes e tiraram sorte entre elas, sendo que em João diz que eles não repartiram a túnica de Jesus, repartiram as vestes em quatro, mas não repartiram a túnica, porque ela era costurada de alto a baixo, né? Era uma peça única, não era uma peça que se dava para dividir, né? E isso tornava também uma peça cara. Então, os soldados não queriam perder a peça, então eles ganhariam, na verdade, quem fosse sorteado a túnica de Jesus. E isso foi para que se cumprisse, né, as escrituras escritas em Salmos 21:9, que fala sobre isso, que eles partiriam suas vestes e sorteariam a sua túnica. Lembrando que em Lucas também diz, né, que os soldados estavam assentados ali, né, e o guardavam, como era costume, era obrigação deles guardar a cruz, né, mas diz que eles também escarneciam dele. E nós vamos ver de que forma eles começaram a escarnecer de Jesus também. Lembrando que, de certa forma, era um costume já romano dos condenados, as vestes dos condenados poderem pertencer aos, aos, aos soldados, né? Então Jesus foi condenado, né, entre os malfeitores, como previu Isaías 53:12, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, né? Em Mateus diz: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Lembrando que em João a gente viu que era Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Então é um pouco mais longo essa afirmativa. Em Lucas diz: Este é o Rei dos Judeus. Em Marcos, mais curto ainda, o Rei dos Judeus. Lembrando que a tradução depende tal da letra que. Da, da visão do autor e de que língua era traduzida, porque é bem provável que em cada língua estivesse escrito também de certa forma, porque as línguas são diferentes. Então as traduções seriam diferentes também. É... Calma aí. Ah, tá. Uma observação. Jesus foi pregado à cruz com cravos que lhe trespassavam as mãos e os pés, segundo o método romano, em lugar de ser amarrado com cordas. Essa era a morte mais demorada e dolorosa, né? Era uma tortura crescente, em que as pessoas ficavam lá penduradas por horas e algumas vezes por dias. Tem casos que às vezes as pessoas ficavam vivas lá, sofrendo durante 3 dias. Os cravos, eles transpassavam e esmagavam os nervos sensitivos, né? E tendões tensos das pessoas, mas não causavam ferimento mortal. Isso era bem doloroso. A morte chegava pela exaustão causada pela dor intensa ininterrupta. A pessoa sentia muita dor, de forma até isso auxiliar para o seu enfraquecimento e morte, né? E também é causada pela inflamação e congestão localizada em certos órgãos, em consequência da postura forçada e antinatural do corpo. Alguns órgãos começavam a ter vasos sanguíneos estourados, né? Começavam a formar uns edemas e alguns órgãos rompiam, né? Começava a ter essa inflamação e congestão de órgãos. E lembrando que os soldados, né, eles já estavam calejados com aquela situação. Eles matavam como profissão, eles crucificavam já muitas pessoas, eles estavam familiarizados com essas cenas agoniantes. E mesmo assim, Jesus foi capaz de olhar para eles, olhar para todos ali naquele momento e dizer, como disse em Lucas, né, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essa dito foi lá do Evangelho de Lucas, né? Jesus disse isso, né? Porque os soldados também, como eu falei que deveriam guardar a cruz, também zombavam, né? Segundo o Evangelho de Lucas. Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Ou seja, inspirados por Satanás naquele momento, eles lançavam o si de Satanás. Ah, se tu és o filho de Deus, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, lembrando, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem.
Então, né, não só os soldados zombavam, mas também os que iam passando blasfemavam dele. As pessoas que iam chegando pela estrada, né, para a festa, e tal, as pessoas que já estavam na cidade se juntaram lá e zombavam também, né, como eu falei, daquela multidão. Eles blasfemavam dele, maneando, que significa sacudindo a cabeça e dizendo: Ó tu que destrói o santuário, em 3 dias o reedificas. Falando daquela situação que Jesus disse, né, do santuário, do templo. Aí eles falaram: salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz, né, influenciados também por Satanás e pelos líderes judaicos, né, a dizer essas coisas. Porque, de igual modo, né, os principais sacerdotes, como também os escribas, os anciãos, né, os sinedristas, os líderes judeus, líderes do povo judaico, políticos e religiosos, eles escarneciam também, dizendo: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. Então, de certa forma, eles zombavam, mas de certa forma admitiram que Jesus salvou outras pessoas, né? E que ele era rei de Israel. Então, através de zombaria, eles disseram verdades, né? E o estranho, o engraçado também é que os mesmos impropérios, né? Ele traziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele, né? Os ladrões que estavam do lado dele também zombavam dele. Então, praticamente muita gente destratando Jesus e não fazendo caso de Jesus, como disse que aconteceria lá em Isaías 53 profetizou, né? As pessoas maltrataram Jesus nesse momento. Até os ladrões que estavam sendo crucificados começaram a dizer as mesmas coisas, zombar, blasfemar. E lembrando que essa tentação de Jesus, o diabo estava na sua última tentativa, estava tentando fazer de tudo para Jesus desistir, entendeu? O tempo todo o diabo persistiu para que Jesus caísse, mas não conseguiu. Era a tentação para que Jesus utilizasse, né? Ele queria que Jesus utilizasse os poderes para se beneficiar, se livrando daquele castigo, para que ele pensasse nisso tudo e fizesse alguma coisa para se livrar daquele momento, né? Utilizar seus poderes para se beneficiar, né, daquele castigo, da morte, humilhação, ou até mesmo que ele, se ele não se livrasse, que ele castigasse, né, aqueles que os carneciam dele, né, e zombavam, e então ele pudesse mostrar que ele era realmente filho de Deus, ou até mesmo que ele se esquecesse que ele era filho de Deus, porque ele estava passando por uma profunda agonia, uma angústia na alma, em que ele poderia esquecer, né, por ele ainda ser por ele ser 100% homem, 100% Deus, né? Lembrando que ele ainda tinha a sua humanidade, então ele poderia por um momento talvez se esquecer, né? O diabo queria que ele, se tu és o filho de Deus, se esse se diabo era totalmente envenenado, né? Então nesse momento aqui a gente acaba mais um vídeo. Espero vocês no próximo e tamo junto.